Fala, meu povo! Chegamos ao último filme que está concorrendo ao Oscar de melhor filme em 2019 e chegamos ao dia da cerimônia, onde finalmente a gente vai saber quem são os ganhadores. E para este vídeo eu separei Green Book, o guia. Fica aí para saber todas as curiosidades sobre os bastidores deste longa. O filme foi escrito por Nick Vallelonga, que é o filho do Tony Lip, que é o personagem principal do filme. Ele já se interessava pela essa história desde criança, e então ele decidiu fazer esse filme. O Maurice Shirley, que é o irmão do pianista, do Don Shirley, diz que o Tony Lip nem era amigo do seu irmão, que eles tinham só uma relação de funcionário com patrão, e que inclusive o Don Shirley teria demitido o Tony Lip. Ao que o Nick Vallelonga fala que não é verdade e que ele inclusive conversou com o Don Shirley sobre a história do filme e que o próprio Don Shirley disse que o Nick não deveria consultar nenhuma outra pessoa que não fosse o próprio Tony e o próprio Shirley, porque na viagem estavam só os dois. Essa também é a razão que o Nick justifica não ter contatado a família do Don Shirley, que também é um motivo de grande polêmica, né? A família ficou muito irritada com essa falta de contato. Mas não há nenhuma ilegalidade em relação ao filme, até porque a produção consultou sim aos herdeiros oficiais do Don Shirley, que são dois amigos dele, e os dois amigos aprovaram e gostaram bastante da história. Além da questão de se os fatos são realmente verídicos ou não, a família questiona sobre como o racismo é tratado no filme. A sobrinha do Don Shirley chegou a dizer que não é nada além do que um branco contando a história de um negro e que é o típico caso da história do salvador branco que salva um negro. Quem toca o piano de verdade em cena, né, o dublê do Mahershala Ali, é o Chris Bowers. Ele é um pianista bastante famoso que inclusive já trabalhou com Jay-Z e Kanye West. E antes das filmagens, ele trabalhou por 3 meses com Mahershala Ali para que o Mahershala conseguisse entender a postura do pianista e se perceber como pianista mesmo quando não estivesse em cenas no piano, né, por assim dizer. O Chris Bowers também é o responsável pela música do filme. A história de Don Shirley e Tony Lip chegou aos ouvidos do Peter Farrelly de um jeito assim bem de boas, assim, ele não estava esperando, não estava procurando um roteiro quando isso aconteceu, mas ele encontrou o Brian Curry, que é um dos roteiristas e também é ator que já trabalhou algumas vezes com o Peter, e o Brian comentou com o Peter que estava trabalhando num roteiro que era a história do pai de um amigo dele, no caso o amigo era o Nick Vallelonga, e contou mais ou menos o que era essa história. Assim, é uma história que passa em 1962, quando um pianista negro contratou um segurança motorista branco e racista para levá-lo numa turnê no sul dos Estados Unidos. Aí ele ficou com essa história na cabeça, né? Porque, mano, só o argumento assim já é super interessante. Passaram-se 2 meses, ele não conseguia tirar essa história da cabeça. Ele ligou pro Brian e falou assim: como é que tá o roteiro? E o Brian nem tinha começado. Aí ele falou assim: por favor, eu posso participar? Eu gostaria muito de escrever junto esse roteiro. E aí, na segunda-feira seguinte, eles começaram a escrever o roteiro e virou esse filme. O Nick, ele também participa do roteiro do filme e ele forneceu algumas coisas bastante importantes para que o roteiro fosse escrito, como algumas gravações que ele fez com o pai dele há 25 anos atrás, contando várias coisas, entre elas essa história da viagem com o Don Shirley, conversas com o próprio Don Shirley e algumas cartas, que eram as cartas que o Tony Lip enviava à sua esposa Dolores durante a viagem. Tudo isso foi material de pesquisa, tanto para os roteiristas quanto para os atores do filme comporem esses personagens. Mas a família Vallelonga não participou só disso, não. O Nick, além de escrever o filme, de ajudar e tudo mais, ele também foi ator no filme, ele faz o personagem Og, mas ele não é o único na família. A composição da família Vallelonga é composta também por muitos Vallelongas de verdade, né? A gente tem ali o irmão e o cunhado do Tony Lip que participam das cenas da família, além do outro filho também chamado Frank. No longa, a viagem dos dois futuros amigos dura 2 meses, né? Mas na vida real a viagem foi muito mais longa, eles viajaram por quase 1 ano e meio, mas por fins de roteiro eles decidiram encurtar a viagem para caber direitinho no filme.
O Peter Farrelly não é a primeira pessoa que você pensaria para ser o diretor deste filme, porque ele tem uma grande filmografia de longas-metragens de comédia, e principalmente de comédias pastelões, né, como por exemplo Debi Lloyd. E na maioria dos filmes que ele dirigiu, ele fez parceria com seu irmão Bob Farrelly. Mas o Bob se afastou da indústria cinematográfica desde que o seu filho morreu por overdose, e desde então o Peter ainda não tinha feito um longa. Ele fez alguns trabalhos para TV, alguns curtas, mas não longa. Então esse filme é o primeiro drama do Peter e é o primeiro filme longa-metragem que ele dirige sozinho. Por ser uma história de drama, né, o Peter ele queria se afastar um pouco desse tom cômico que é tão presente na obra dele. Então ele tentou se segurar assim na hora de escrever o roteiro e também tentou deixar os atores bem livres. Ele falou que foi o filme que ele mais deixou os atores livres, até porque ele achava que ele nem tinha tanto conhecimento de causa assim de drama para dirigi-los. Porém, claro que o filme tem algumas piadinhas, tem momentos mais assim de alívio e tal. Mas nem todas essas piadinhas saíram da cabeça do Peter. Algumas até saíram, mas que na cena ficou muito melhor, segundo ele próprio. Ele falou que os atores do filme ajudaram muitas vezes a melhorar as piadas, para não virar uma coisa pastelona como é a característica do Peter, ou até criar as piadas. Num desses casos é o seguinte: no final do filme, na cena do Natal, da ceia de Natal, quando batem na porta, a gente, espectador, na cara a gente pensa assim, é o Don Shirley que chegou. E tava isso mesmo no roteiro. Aí, 2 dias mais ou menos antes de filmar essa cena, eles começaram a pensar que eles podiam fazer assim uma pegadinha com o espectador. E aí pensaram, por que a gente não traz um outro personagem pra chegar nessa primeira vez? E lembraram do cara da cena da Casa de Penhores. Mas aí beleza, ficou certo que ia ter essa cena com o cara da Casa de Penhores chegando e tudo bem. Só que ninguém escreveu o roteiro dessa cena, entendeu? Só ficou certo que ela aconteceria. Chegou no dia da filmagem, eles falaram, gravando, e tudo que aconteceu ali foi improvisado. E é uma das cenas mais assim engraçadas, divertidas e despojadas que tem no filme, e que retrata muito bem esse espírito da família Vallelonga, né? May I? Dear Dolores, as I'm writing this letter, I'm starting to get thirsty. You know this is pathetic, right? O Mahershala Ali falou que sempre se considerou um cara assim muito meticuloso no seu trabalho e que fica muito nervoso, ansioso durante as gravações e também na preparação, né, para um personagem novo e tal. Ele até falou que ele fica chato, que ele perturba a mulher dele e tudo mais. Mas que ele conheceu o Viggo Mortensen, ele conheceu um outro nível de chatice e de meticulosidade. Porque o Viggo Mortensen é muito meticuloso e ele contou um pouco disso em algumas entrevistas que o elenco deu. E eu achei muito engraçado porque entre as coisas que ele contou que o Viggo faz, é que, por exemplo, na primeira conversa que eles tiveram para falar do filme, depois fazia 1 ano mais ou menos que eles não se viam, eles se reuniram para falar sobre o filme. E aí o Viggo começou a contar para ele, porque eu pensei em algumas coisas pro filme. Entre as coisas que ele pensou pro filme, ele disse que tinha ouvido algumas músicas do Don Shirley e pensou que podia ter alguns crucifixos em cena e, começou a trazer opções de crucifixos. Aí tem uma outra cena, por exemplo, do filme, que tem uma história com uma pedra jade, quando você assistir você vai entender, que um belo dia o Viggo chegou no Peter e falou assim, então, eu achei a pedra jade perfeita pra essa cena. E o Mahershala falou que ficava olhando assim, conformado, gente, mas a gente tem uma pessoa que faz isso, que procura os objetos de cena, por que ele tá fazendo isso? Mas ele realmente é muito meticuloso e ele tenta pensar no todo na cena. E, aliás, a pedra de jade que aparece no filme é justamente a pedra que o Viggo trouxe pro Peter. O Viggo Mortensen não aceitou o convite para interpretar o Tony Lip logo de cara, não. Ele leu o roteiro, ficou fascinado, mas ele achou que talvez fosse difícil demais, porque tinha a questão do sotaque, tinha a questão do peso, que ele ia ter que engordar. E aí ele ficou meio achando que tinha outros atores italo-americanos que são muito bons, que poderiam fazer esse personagem que é italo-americano. E aí ele deu essa desculpa do italo-americano pro Peter. E aí o Peter disse pra ele, olha, sim, tem excelentes atores italo-americanos, mas também tem excelentes papéis italo-americanos. Você devia pensar nisso. Aí ele pensou um pouco melhor nisso e resolveu aceitar ainda bem esse papel.
Ainda que o Peter tenha conseguido acalmar o Viggo e convencê-lo a participar do filme, né? Já que o Viggo tem descendência dinamarquesa, não tem muito a ver com os italianos, estava preocupada toda com essa diferença. Ele também estava preocupado durante a pré-produção. Mas o Nick, né, que estava ali no set, porque era um dos atores do filme, conversando com ele, falou: por que você não vem passar um tempo com a minha família? E ele foi, então ele passou algum período ali com a família Vallelonga, comeu bastante com eles, disse que eles ficavam lá entuchando comida e oferecendo mais e mais comida, e ele falou que ficava com medo, porque ele não queria ser a pessoa conhecida por não ter gostado da comida dos Vallelongas, então ele ia comendo, e também assistiu muito os Sopranos, e ele falou que essas coisas ajudaram bastante ele a chegar no personagem. E o Nick diz que ele realmente conseguiu chegar, e quando ele assiste o filme é quase como se ele estivesse vendo o pai na tela. E, aliás, comentei sobre o peso, o Viggo engordou sim para esse papel, quase 20 quilos. Aí quando perguntado de, como que você fez, né? O que você fez para engordar, como foi baseada a sua dieta? Ele falou que basicamente ele comeu muita comida italiana, passou a não recusar quando as pessoas ofereciam mais uma vez para ele e começou a comer muita sobremesa também. Ele conseguiu ganhar esses quilos com facilidade. Mas, pra quem acha que é muito fácil engordar e tal, nem sempre. Ele deu uma sofrida em cena, viu? Ele tinha que comer muito em cena, porque você tem muitas cenas do Tony Lip comendo. E o Mahershala falou que era engraçado, porque às vezes eles gravavam, aí, pausa pro almoço. Todo mundo ia almoçar, o Viggo falava assim, eu vou pro meu camarim, assim, acho que é o trailer, né, dele, se eu não me engano, vou pro trailer. E aí, ele sumia, e o Viggo comentou que, na verdade, ele só queria, abrir o cinto e, descansar, porque ele tava entunchado de comida, não aguentava mais comer. Uma das cenas do filme, aquela cena do hot dog, ele teve que comer 15 cachorros quentes, porque teve que gravar em vários ângulos, então ele comeu 15 cachorros quentes. Uma coisa bem legal que eu achei é que Mahershala comparou sobre como é trabalhar num filme que é contemporâneo e um filme que é de época. Ele falou que acha que de época, em alguma medida, é até mais fácil que do contemporâneo, porque o contemporâneo a gente está muito imerso, né, na história e a gente não consegue ter perspectiva, ter um distanciamento. E no de época, sim. E ele falou que para se preparar para esse filme, e é o que ele geralmente faz, ele assistiu muitos documentários sobre a época, né, não sobre o Don Shirley, mas sobre a época, pesquisou muito sobre o assunto e viu muitas fotos também, e que para ele era muito importante isso de entender o contexto para além do próprio Don Shirley, para conseguir entrar mesmo nesse personagem nesse período. You never win with violence, Tony. You only win when you maintain your dignity. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos fatos curiosos dos bastidores desse filme. Eu gostei muito desse filme, é com certeza o meu preferido. Eu não sei se vai ganhar, eu gosto bastante desse, Vice também, acho que esses dois são os que eu mais gosto. Mas vamos ficar atentos porque, né, hoje à noite a gente vai saber finalmente quem ganhou. E fica aí ligado, não esquece de dar like nesse vídeo, comentar aqui, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar atento porque daqui a pouco a gente aparece aí com outro vídeo. Até lá!